Olá, vou falar com vocês hoje, vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a letrinha H, tá? Muito bem. A letrinha H na nossa língua, ela precisa de uma certa atenção, tá bom? Por quê? Porque quando a gente escreve a palavrinha iniciando com a letra A na nossa língua, ela não tem som. Então observem aqui, ó. Hábito, horas, hino. Tá vendo? O H é mudo. E em algumas situações, no meio da palavra também, o H vai ser mudo. Você não pronuncia. Então é o caso de Bahia, não, o H no meio da palavrinha, ele não vai ser pronunciado. Muito bem. Nós temos também o H formando dígrafo. O que é o dígrafo? É quando eu tenho duas letras com apenas um som, tá? Então, o dígrafo formado com a letrinha H são NH, LH, CH. Por que são dígrafos? Porque NH tem um som só, nh. LH tem um som só, lh. CH tem apenas um som, sh. Tá bom? Então, isso que é o dígrafo. Uma dúvida constante também, gente, é com relação ao A. Olha aí, olha. Você tem a pronúncia a mesma, mas você tem o A com H, o A sem H. Quando esse H vai ser na frente, quando esse H vai ser no final, em quais situações a gente usa isso aqui. Muito bem, gente, eu tô aqui fazendo o melhor para vocês, tá? Tô com o celular na mão, tô tremendo um pouquinho, e então me desculpem aí, mas eu tô fazendo o melhor possível, tá bom? Fiz até um roteirinho, um esqueminha aqui para melhorar um pouco essa aula de ortografia. Então vamos lá. Quando que nós vamos usar o A com H? Quando ele indicar o verbo haver e tiver sentido de existir. Então, você pode substituir o verbo haver por existir. Então, olhem esse exemplo que eu coloquei aí para vocês. Há muitos heróis na mitologia. Esse há pode ser substituído perfeitamente por existem. Então, é o verbo haver, tá? A com H. Muito bem. Esse A com H também, ele é usado quando indicar tempo passado. Aqui, ó, tempo passado. Muito bem. Alguma referência a um tempo que já passou. Ótimo. E aí, ele vai poder ser substituído também por fazer, tá? Então, olhem a frase que eu coloquei para vocês. Há vários dias que não te vejo. Faz vários dias que não te vejo. Ou seja, esse tempo já passou, esses dias já se passaram. Então, voltando um pouquinho, o verbo haver, o A com H, no início ele vai ser usado quando ele tiver esse sentido de existir e quando ele indicar tempo decorrido, ok? Podendo ser substituído pelo verbo fazer. Ótimo. Agora o A simplesinho sem H. Quando que a gente vai usar? Esse A, o A, gente, ele tem 1000 funções na língua portuguesa. Mas no caso aqui, a gente vai estudá-lo como preposição. Ou seja, quando ele for usado numa frase indicando distância ou tempo futuro. E aí, ele vai ser usado juntamente com uma expressão, tá? Então, observem o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Olha, daqui a 3 quilômetros fica a cidade. Esse daqui a indica a distância que fica a cidade, tá? Então, é A sem H. Chegarei daqui a 10 dias. Isso aqui indica tempo futuro. E observem que esse A está fazendo parte de uma expressão, daqui a, tá? Então, é o Azinho sem o H. Agora, esse A aí com o H depois
É o azinho que nós falamos que é a interjeição. Ah, é isso! Viram? Esse a é interjeição. O que que ele indica? Ele vai ser usado numa frase que vai indicar sentimento, emoção, ou seja, ele vai expressar alguma coisa. Ele vem sempre usado em frases exclamativas, porque afinal de contas ele está exclamando algo. Então, olha bem, ah, como estou triste de não poder vê-los todos os dias. Tá vendo? Esse a é o a interjeição. E aí o H vem depois. Tá vendo como que essa letrinha A é cheia de detalhe? E a gente precisa ficar bem atento nela, né? Muito bem. Agora, olha bem aí, ó. Nada a ver, nada a ver, né? Nada a ver. Ah, gente, a gente usa isso o tempo todo, né? Nada a ver é que não tem relação com nada disso, que não tem lógica nenhuma, né? Então, olha lá, olha. Não tenho nada a ver com o problema. Ou seja, não tenho relação com o problema. Muito bem. Agora, o nada a ver é alguma coisa que você vai receber ou acreditar, tá? Então, olha lá, não tenho nada a ver no banco. Quer dizer que eu não tenho nada para receber no banco, tá vendo? Então, nada a ver. Bom, aí, gente, outro detalhe aqui, que são as palavras compostas. O que são palavras compostas? Palavras elaboradas por mais de um elemento, tá? Então, são aquelas palavras que tem duas palavras, né? Tem dois elementos nela. Ótimo. Aí, o que vai acontecer com a palavra composta quando você tem o prefixo, né? Você tem o prefixo mais a palavra que começa com H. Muito bem, então atenção aí, ó. Observem essas primeiras aí, ó. Anti-higiênico, co-herdeiro, sobre-humano. O que aconteceu com essas palavrinhas aí? Colocou o hífen e o H permaneceu. Por quê, gente? Porque elas iniciam vogal com vogal. O prefixo termina com vogal e a palavrinha seguinte inicia com vogal. Olha, vogal, 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 vogal. Aí a gente está desconsiderando o H, porque como eu falei para vocês, nesse caso o H é mudo, tá? Então, olha lá, vogal mais vogal, separa a palavra com hífen e a seguinte, H. Agora, olha essa aí. O que aconteceu com essa aí, gente? Desumano. É des mais humano. Só que humano começa com H, Tanuzi. Como que eu faço? O que eu faço com esse humano? Muito bem. Nesse caso aí, o que aconteceu? O des termina com consoante e humano com vogal. Então, nesse caso, o H desaparece, tá bom? E a palavrinha se une, não tem hífen. Então, voltando, palavra composta. Vamos lá, desculpa aqui, tô achando uma posição melhor aqui. Desculpem, tô achando uma posição melhor aqui para focalizar para vocês. Perdão, tá, gente? Olha lá, você tem palavras compostas. Quando a palavrinha anterior termina com vogal e a outra inicia com vogal, hífen e permanece o H. Quando a palavrinha anterior termina com consoante e a seguinte começa com vogal, né? No caso, iniciada com H, o que acontece? Desaparece o hífen e inicia sem o H. As palavras, a palavra junta e fica com sem o H. Ok? Muito bem. Vocês têm os exercícios aí na apostila dessa matéria. Tem essa matéria na apostila também. Gostaria que vocês acompanhassem essa matéria na apostila para vocês fazerem os exercícios posteriores. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Beijos.